Várias acusações de abusos escolares foram divulgadas e muita gente tá lutando para saber a verdade. E para tentar ajudar todo mundo a ficar a par da situação, hoje vamos falar de um dos casos mais comentados, que é o da Sujin, do Yoja Idol. Vai ser um resumão de coisas importantes para serem faladas e esclarecidas. É importante tomar nota de que tem vários gatilhos, então se você é uma pessoa sensível aos tópicos listados, como abusos escolares, entre outras coisas um pouco mais pesadas, eu peço que você não veja o vídeo, por favor. Olá, eu sou o Samuel TK e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Namecos Vai Explodir, e dessa vez aqui a gente vai comentar sobre esse caso. Se vocês quiserem que eu esclareça outros casos importantes que estão acontecendo, deixa aí nos comentários embaixo, comenta o caso que você quer que eu detalhe ou explique de uma forma mais fácil de entender, deixando claro que a Bibs não vai estar participando desse vídeo, infelizmente, e esse vídeo não teria sido possível se não fosse pelo documento que eu acabei lendo, então ele é baseado nesse documento que está aparecendo aí na tela. Um quase total crédito a eles por disponibilizarem esse documento extenso, bem detalhado, e eu recomendo vocês darem uma olhada lá, mesmo assistindo esse vídeo aqui. Mas se vocês quiserem, podem ficar só com o vídeo, porque eu consegui mastigar, eu acho que muito bem. Mas enfim, bora começar o vídeo logo depois da nossa recomendaçãozinha de hoje. Primeiro de tudo, precisamos dizer que nada foi confirmado de ambas as partes, ou seja, nem que ela é culpada, muito menos inocente. Não leve as acusações como fatos e sim como supostos relatos. Nenhuma evidência concreta sobre de fato ter ocorrido abusos foi informada até o momento presente em que eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês. Não tirem conclusões fortes baseadas em achismos, mas ter achismos em si não é um problema. Só não confirma e tenha certeza do que você tá achando, tá certo? Então vamos direto para vocês entenderem o caso. No dia 3 de fevereiro de 2021, a suposta vítima nomeada A postou na Pan alegando que a Sujin do Yoja Idol havia sido uma pessoa que praticava alguns tipos de abusos no colegial. Explicando rapidamente que não vão ter só uma vítima e a gente vai estar nomeando baseado no documento e a denominação que o documento deu para cada uma das acusações, então eu espero que vocês entendam isso. Não se tem mais o artigo da vítima A, pois ele foi deletado, porém as acusações incluíam gritar coisas vulgares para a vítima A e cuspir nela, roubar dinheiro das pessoas, sair com garotos mais velhos e fazer coisas promíscuas com eles, fumar e beber com garotos da escola, se vestir inapropriadamente e roubar roupas de educação física, além de outros pertences pessoais de outras vítimas. Além disso, a pessoa que postou mencionou a atriz So Shin-hye, só que isso não chegou a lugar nenhum. Também foi relatado que supostamente a Sujin entrou numa empresa de K-pop no colegial e ela havia mudado totalmente o seu comportamento devido a isso, se tornando uma pessoa mais reservada do que ela era. Há poucas evidências sobre isso, então fica bem vago. E além disso, a pessoa resolveu comentar que não havia muitas evidências, pois na época só havia celulares com 2G, o que se torna incongruente, pois a época do ocorrido é de 2012 a 2014. E naquela época esses celulares não só tinham 2G, tinham câmeras e tudo mais para poder ter evidências. Então a vítima falou que a única evidência que ela tinha era a foto de graduação da Sujin. Após várias horas da publicação na Pan, ela acabou sendo deletada pelas evidências inconsistentes e não substanciais, de acordo com internautas que relataram também que os celulares já tinham mais do que 2G na época, como eu havia falado aqui, e tinham até câmeras. Logo, isso para ele se tornou algo como uma desculpa para não ter evidência. Essas acusações nunca foram investigadas pela Cube Entertainment e rapidamente foi desaparecendo na internet, a gente pode dizer, e também não foi relatado por nenhum veículo de notícias sul-coreano envolvendo essa vítima específica aí que acusou. Em 12 de fevereiro de 2021, a segunda vítima, intitulada B, postou na Pan coisas alegando que a Sujin também havia abusado dela durante o colegial. Essa acusação não teve evidências que ajudavam a manter ela, mas de qualquer forma, a pessoa que postou tinha fotos da Sujin na época do colegial. Isso prova que era estudante da mesma escola, mas não é o suficiente para provar que ela havia feito algo de ruim com a suposta vítima.
Após ser criticada pelos internautas por não dar provas de abusos o suficiente de acordo com eles, a vítima B comentou abaixo do post o seguinte, abre aspas. Sujin, você tem sorte de tantas pessoas te defenderem mesmo depois de tanta coisa ruim que você fez. Você deveria ter tratado bem as pessoas. Fecha aspas. Eu adaptei essa tradução por conter palavreados mais vulgares, então eu espero que vocês entendam caso vocês já tivessem visto essa tradução aqui. Mas enfim, com isso as pessoas não encararam tão bem o que ela falou, fazendo com que o post fosse tirado do ar, mais por isso do que qualquer outra coisa. E também porque não tinha muitas evidências assim que deixavam as pessoas crentes que poderia ser real. Em 21 de fevereiro de 2021, uma terceira suposta vítima surgiu, com a irmã mais velha comentando no Instagram sobre uma suposta violência escolar partindo da Sujin para a vítima C. Repetindo que quem tá acusando é a irmã mais velha da vítima C. Ela tá relatando o que aconteceu com a irmãzinha. Ela disse que iria explanar tudo o que aconteceu com a irmã mais nova e que ela teria sofrido nas mãos da Sujin, supostamente falando. Nisso ela revelou um print de uma conversa no Kakao Talk entre a vítima C e uma outra suposta vítima talvez, e isso acabou não sendo muito bem explicado, se era uma suposta vítima também, mas eu acho que fica um pouco claro, né? Mas essa tal vítima alega que a Sujin teria dado um tapa nela e na amiga, roubado dinheiro e pertences, fumado e bebido com caras que andavam de moto na vizinhança e praticou uma espécie de ostracismo para com a vítima C e eu acho que é a outra vítima também. Após esses supostos relatos, a mídia coreana começou a cobrir mais esse caso e muitas pessoas começaram a ter mais noção do que estava acontecendo e estavam entendendo que estava tendo as acusações. Então a vítima C acabou tendo mais palco, a gente pode dizer, para falar o que sofreu supostamente com a Sujin. Outra pessoa que havia frequentado a escola, inclusive eu não coloquei o nome da escola ainda pra vocês, vai estar aparecendo aqui na edição. Outra pessoa que participou dessa escola, frequentou a escola, ela acabou discutindo sobre as tais alegações feitas pra ela, não defendendo nem mesmo acusando ninguém. E não é muito conclusivo, por isso eu não vou detalhar aqui. E aí, então, no mesmo dia, a Cube Entertainment, empresa do Yoja Idol, resolveu postar um esclarecimento sobre as acusações, dizendo que era tudo falso e queria tomar ações legais para proteger os seus artistas. Abre aspas. Olá, aqui é a Cube Entertainment. Primeiro de tudo, nós vimos e identificamos todas as postagens sobre a Sujin se espalhando pela internet neste momento. Havia postagem de uma suposta irmã mais velha de uma colega de classe da Sujin dizendo que elas testemunharam uma luta entre as duas. No entanto, essas afirmações de que a autora fez são falsas. Pedimos que nossos membros que estão trabalhando duro para passo a passo alcançar seus sonhos não se machuquem mais. Faremos de tudo para que um processo criminal ocorra contra essas pessoas que postarem informações falsas e imprudentes, com intenções maliciosas no futuro. E também não tomaremos qualquer leniência contra esses perpetradores e eles serão severamente punidos. A Cube Entertainment estabeleceu o Comitê de Proteção dos Direitos dos Artistas em 15 de dezembro do último ano e nós continuamente monitoramos informações falsas, insultos e expressões e edições dos nossos artistas online. E estaremos procedendo com acusações criminais através de um escritório de advocacia. Mais uma vez, obrigado a todos pelo seu amor e interesse ao Yoja Idol. A Cube também irá fazer o melhor para proteger os seus artistas. Fecha aspas. Depois da Cube fazer esse esclarecimento, a atriz So Shine, que foi citada anteriormente, sendo colega de classe dela no colégio, colega de classe da Sujin, e supostamente falando, e vocês vão entender porque eu tô colocando como suposto assim esse relacionamento de ser colega de classe, mas enfim, ela colocou algo ambíguo nos stories dizendo nenhuma de suas desculpas. Internautas deduziram que era sobre a Sujin e uma amiga da atriz também havia postado algo nos stories um pouco estranho, com caracteres chineses dizendo as coisas devem estar certas. Internautas levando em consideração que era sobre a Sujin foram lá no Instagram da atriz dar mensagens de apoio, mas nada foi oficialmente confirmado sobre ela estar citando a Sujin de acordo com quem agencia ela. E nisso finalmente chegamos na irmã da vítima C, que eu citei anteriormente, detalhando coisas que aconteceram e tornando a principal vítima desse caso, podemos dizer.
Primeiramente, ela acabou explicando a demora para fazer esse post na Pan, dizendo que queria apurar os ditos fatos para que ninguém possa dizer que é incongruente ou qualquer coisa do tipo. Mesmo acontecendo isso no futuro, que vocês vão entender. Então ela foi repetindo algumas acusações de rebeldia, como fumar, beber e tudo mais. A irmã dela fez a explicação de um incidente sobre a tal ligação que a vítima C teve com a Sujin, praticamente só xingando ela, xingando a vítima C por não devolver 3.500 wones, que dá tipo 17 reais. Ligação que eu digo é ligação telefônica mesmo. O motivo disso seria que a Sujin, ali no momento que elas foram numa loja de sucos, aparentemente, ela teria comprado um suco, né? E a vítima C não. Ela não pegou nada pra beber junto dela. Nisso, a Sujin acabou não bebendo muito e ela chegou a perguntar se a C queria o resto. E ela acabou aceitando normalmente. Mas logo depois da C terminar de tomar o suco, a Sujin teria dito: bom, já que você basicamente bebeu todo o suco, você pode me pagar de volta? E foi daí que surgiu a cobrança dos 3.500 wones. E foi por isso basicamente que a vítima C acabou se afastando da Sujin com o tempo. E nisso começou a ser xingada na ligação pela Sujin, sendo cobrada tanto pelo dinheiro quanto pelo afastamento. E a irmã mais velha acabou comentando outras coisas, que a vítima C acabou entrando no meio da publicação também, e é um pouquinho mais extenso que a vítima C própria disse nesse post. Ela diz que sempre fica em choque vendo fotos e vídeos dela tendo relevância dentro de um grupo. Ela descreveu uma violência que ela sofreu da Sujin e como ela era bem ligada com pessoas mais velhas da escola que também supostamente praticavam abusos no ambiente escolar. Ela relatou que a Sujin teria até mesmo levado ela ao banheiro junto de uma amiga da vítima C e começou a arquitetar uma violência gratuita sem motivo, falando que ia bater nela primeiro, depois na outra, e iria até mesmo fazer as duas se baterem. E repetia algumas acusações já ditas pela vítima A. Nisso surgiu mais uma vítima denominada D na Pan, com um comentário feito 3 meses antes no YouTube pedindo para Sujin pedir desculpas. E outras alegações vieram à tona, dizendo que ela havia chamado a atriz Soshine de feia. Outro suposto ex-aluno afirmou que era um segredo entre os ex-alunos ali, todas essas coisas, entre outras problemáticas da escola, que eu acho que não vem muito ao caso aqui, é mais algumas acusações diretamente ligadas da Sujin para com a vítima C, que se tornou principal, que a gente tem que relatar mais aqui. Tem outras coisas falando sobre clube e tal, que eu acho que não é tão relevante. Mas continuando, outra pessoa também reafirmou que a Sujin ficava falando mal da Soshine em várias ocasiões quando ela tinha oportunidade. E a vítima D relatou um suposto roubo por parte da Sujin, que pegou uma jaqueta dela e que por conta de todo o terror que ela causou, essa pessoa havia mudado de escola também. Mas mesmo assim não tinham evidências substanciais que essas coisas haviam ocorrido mesmo. Então, para deixar claro aqui, a Soshine, foi citada como uma suposta vítima anteriormente. Muita gente começou a ligar o fato de que ela poderia ter sido uma vítima da Sujin também, por conta daqueles posts ambíguos que a gente viu. No dia 22 de fevereiro de 2021, a Sujin fez uma carta na conta dela da UQ. Lá ela confirmou algumas coisas não graves, como por exemplo, ter fumado de fato, ter vários rumores ruins sobre ela, mesmo não sendo verdade. Confirmou não ter seguido regras sobre como se vestir mesmo, e que já xingou uma ex-amiga que começou a ignorar ela depois de uma briga. E essa briga já dá pra perceber qual é. Pra quem não sacou, é a do telefone lá, o incidente do suco. Mas como eu acho que ficou claro, ela negou todas as acusações de agressão para com a ex-amiga, ter subido numa moto, mandar mensagens abusivas, falar com a atriz Soshine e xingar ela, roubar os uniformes de educação física e outros pertences, e principalmente o incidente do suco aqui que a gente tá falando tanto.
De qualquer forma, ela meio que só respondeu às acusações diretas da vítima C, basicamente só respondendo de fato essa suposta vítima. Uma antiga amiga da Sujin comentou num post do Instagram sobre essa carta dela na YouCube, dizendo que ela não era esse tipo de pessoa das acusações. E uma outra amiga que era amiga da Sujin, mas também era da vítima C, deu uma perspectiva mais ampla e em cima do muro da situação, também esclarecendo algumas dúvidas do colégio delas. Ela confirmou que a vítima C se sentiu um pouco excluída e o tal ostracismo que eu comentei no vídeo lá atrás. Ela falou sobre não imaginar que a Sujin poderia ser assim, não imaginava que a vítima C se sentia assim sobre a Sujin, esse tipo de coisa. E um outro estudante, ou outra estudante, que se graduou na mesma sala da Sujin, supostamente, também fez uma thread no Twitter explicando a experiência dela por lá. Basicamente, ela relata que, supostamente também, a Soshine não era completamente inocente no colegial. Ou seja, ela estava meio que descredibilizando a inocência e probabilidade dela ter sido uma vítima da Sujin. Explica também que a Sujin não era uma pessoa particularmente ruim por lá e conclui dizendo como o ambiente da escola também contribuía para os rumores ruins. No mesmo dia, a atriz Soshine postou no Instagram uma música da Billie Eilish, Therefore I Am, e os internautas tentaram teorizar que era uma referência a Sujin por causa de partes da letra como "tire meu lindo nome da sua boca", entre outras coisinhas que tem na letra. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. E mais tarde a irmã da vítima C postou na Pan de novo e lá ela comenta sobre a carta da Sujin. E também faz referência a uma outra vítima denominada E, que enviou DMs para elas via Instagram relatando abusos que teria sofrido com a Sujin também. Então até agora a gente teve de A a E de vítimas, supostas vítimas da Sujin. E a principal, como a gente está deixando claro aqui, está sendo a C por conta de toda a carga assim da opinião pública em cima disso. Em um comentário, elas disseram que receberam um convite para se encontrar com a Kyubi e a Sujin, mas afirmaram que a vítima C se recusou a se encontrar e que querem uma admissão clara de culpa por parte da Sujin para acontecer esse encontro de fato. A irmã da vítima C respondeu alguns comentários na publicação dela dizendo que tem planos para enviar coisas às emissoras para divulgar sobre e atualizar as emissoras com o progresso do caso, pelo menos tinha esses planos. E que tinha planos também de reunião com a equipe jurídica delas. Ela também mostrou os comentários de ódio que vem recebendo e que irá denunciar todos que ela conseguir achar e ver, ler e tudo mais. E depois disso, várias outras declarações surgiram de usuários anônimos na Pan. Um dos usuários anônimos disse que a alegação de que a Sujin chamou a Soshine de feia na classe era fake, porque elas não frequentaram a mesma escola no momento em que supostamente ocorreu isso. Essa alegação em si não contém evidências, somente que ela frequentou o mesmo ensino fundamental que a Soshine. Ela diz que frequentou o mesmo ensino fundamental da atriz. Outra pessoa afirmou que as alegações que Soshine era uma criança má estavam incorretas também, porque ela era, na verdade, uma boa criança no ensino médio. Eles também confirmam o alegado abuso de Soshine, em que ela foi vítima da Sujin. E outro usuário anônimo forneceu evidências de admissão com fotos da Soshine, e alguns internautas apontaram comentários de 2012, quando a atriz e a Sujin estavam no mesmo colégio, onde diziam que ela era arrogante e rude, só que poucos se preocuparam com isso por não ser algo grave de fato, como as acusações de abuso anteriores. Pareceu só alguém querendo falar mal da atriz. A vítima D, no dia 25 de fevereiro de 2021, tweetou de madrugada o seguinte, abre aspas, "Eu vou dar algumas notícias da madrugada. Eu tenho conversado com 2 repórteres. Se a infratora não apresentar um pedido de desculpas ou admissão de culpa, também enviaremos informações ao PD Note com o consentimento das vítimas." Fecha aspas. Artigos começaram a ser publicados sobre por falta de resposta da Cube Entertainment com essa suposta vítima D.
A irmã da vítima C foi confirmada tendo encontrado também representantes legais da Cube com seus respectivos advogados nesse dia. E ela também, além disso, disse que não quer que a Sujin seja expulsa do grupo ou perca o emprego, só que ela se desculpe devidamente. Só que isso vai ser questionado mais pra frente. Uma pessoa amiga da Sujin no colegial, a mesma que meio que ficou em cima do muro, pelo que eu entendi, postou na Pan esclarecendo rumores sobre ela e a atriz Soshine. Ela tirou exageros e, pelo que ela disse, coisas falsas que eram ditas sobre o relacionamento entre elas. Então ela estava tirando a imagem de que a Sujin poderia ter feito alguns abusos com essa atriz. O advogado da irmã da vítima C conduziu uma entrevista pelo telefone para YTN Star, que foi uma reunião inconclusiva devido à ausência de participantes chaves, ou seja, a Sujin e a vítima C. E a Cube ainda estava considerando como responder a essa situação ainda. Então acabou sendo só uma entrevista a mais ali, que não chegou a lugar nenhum. Nisso, um usuário anônimo questionou algumas declarações feitas da situação, encontrando inconsistência entre as duas histórias sobre a classe que a Sujin tava. Lembra lá que eu falei que elas supostamente eram colegas de classe lá no início do vídeo? Então, várias declarações ali das vítimas, e não sei se só da vítima C, isso aí eu tô com falta de memória sobre isso, mas algumas ali declarações acusando a Sujin trocam as classes que ela estava estudando. Então fica um negócio meio... Então, quem tá falando a verdade? Estão falando a verdade? É meio complicado. Agora, fazendo um bom resumo de algumas coisas aqui rapidamente. A vítima D relatou que algumas pessoas estavam fazendo ondas de abusos verbais com ela e que todos iriam pagar, pois, de acordo com a mesma, ela só estava sendo sincera sobre algo que sofreu. Outras pessoas vieram em suporte ou acusando mais a Sujin com relação às coisas já ditas anteriormente. Muitas pessoas encontraram inconsistências nas alegações da vítima D e começaram a desacreditar em mais informações que ela jogava. A vítima C parou de falar muito sobre a acusação e, com tantas pessoas perguntando o motivo disso, ela respondeu somente que não queria fazer isso para não afetar consequentemente as outras integrantes do grupo, que não tem nada a ver com o caso. Já 4 de março, além da Sujin se afastar de qualquer atividade do grupo por enquanto, a Cube também confirmou alguns fatos não graves e que propuseram se encontrar com a vítima e a irmã, creio eu, mas não obtiveram sucesso nisso. Além disso, a Soshine fez mais um poema vago e um usuário anônimo da Pan teorizou que pode ser porque ela é amiga da vítima C e tudo mais. Só que os internautas tiveram opiniões bem divididas dessa teoria. E lembra que eu dei a dúvida sobre elas possivelmente se encontrarem ali para discutirem, a Sujin e a vítima C, junto da irmã possivelmente? Então, isso aconteceu em 11 de março. Houve um encontro com a vítima C e a Sujin, e o repórter falou com a vítima C e sua irmã sobre o que aconteceu nesse encontro. E basicamente o que foi relatado é que a Sujin continuou negando as acusações de abuso supostamente cometidas por ela. Nisso, a C meio que se questionou do motivo da Sujin querer se encontrar com ela, se ela só veio negar essas acusações. Ela queria realmente se encontrar para receber desculpas sinceras. E é isso que ela sempre deixou claro pra gente. Por parte da vítima C, isso sempre ficou claro. Ela queria desculpas. Ela queria ter a possibilidade, assim, talvez, de perdoar a Sujin. Mas com isso precisava das desculpas sinceras sobre tudo que ela acusou a cantora. E daí no dia 12 ocorreu uma live no Instagram da irmã da vítima C, que a gente vai se aprofundar porque gerou muita coisa. Bom, e essa live foi muito comentada pelos internautas anônimos. Muita gente relatou algumas coisas que eles viram na live. Começou a surgir um monte de usuário anônimo falando o que aconteceu. E juntando tudo, tirando exageros que muita gente considerou exagero, a gente chegou em algumas conclusões. Ela mencionou alguns idols, tipo o BTS e tudo mais. E também chegou no momento que ela citou a Becky Erin e perguntou: ela já praticou violência assim, escolar, esse tipo de coisa? E aí depois a amiga dela pediu pra tocar o Suga do BTS, a música dele, e ela perguntou quem era. Ela não chegou a dançar a música completa de Dandy Dandy, mas ela fez aquele tamborzinho lá e tal, e fez aquele gesto do assobio.
gerou uma confusão porque ela disse primeiro assim que depois que aconteceu a live, ela falou: eu não sabia que ia ter muito fã, não sei o quê. Só que no meio da live mesmo, ela disse uma parada sobre ter muitos fãs e ela estar com medo disso. Então ela sabia que poderia ter fã. E ela mesmo assim fez isso. E a música depois dessa foi Han, que ela ouviu só até a intro ali. Ela ouviu a parte da Sonhão e pediu pra tirar, porque ela não gostava. Só que aí ela disse que sabia todas as partes da música, o que deixou todo mundo meio confuso, e aí pulou. Ela citou o caso do Jisoo, o ator, e o motivo por qual ela citou ele é porque ele conseguia meio que se identificar com a tal vítima que acusou o Jisoo. E todas as partes assim em que ela xingou ela de sociopata, xingou ela pesado assim, foi porque ela ligou os dois pontos ali, ligou as duas paradas e ficou xingando a Sujin bastante na live. Ela comentou que a Sujin havia pedido desculpas por conta lá do incidente do telefone, da ligação, porque ela realmente xingou a vítima C. E o que muita gente concordou, que viu a live ali e juntou todos os fatos e tirou os exageros, é que no incidente do telefone e tal, ela realmente ameaçou a Sujin na época. Ameaçou aí na escola e tal. Ela realmente disse que era uma pena que ela não conseguiu estrangular a Sujin. Alguma coisa sobre estrangular, porque tem a ver com o pescoço, eu não peguei muito bem. E o que muita gente chegou à conclusão é que ela guarda mais rancor pela Sujin do que a própria irmã, porque a irmã disse que pensa em perdoar ela e tudo mais. E muita gente fica pensando se a irmã tá usando ela pra liberar toda a raiva acumulada. Toda essa polêmica da live acabou gerando a exclusão do Instagram dela, então nem a prova da live a gente pode ter, e ela mudou de plataforma e agora não posta mais na Pan, ela posta no Naver Blog, que não tem como ter usuário anônimo. Então é isso, é uma confusão toda essa história, eu mastiguei bem mastigadinho pra vocês, eu espero que tenha ficado bom de verdade. Me desculpa se tiver qualquer erro, eu sei que o vídeo é longo, então se tiver um erro, eu sinto muito, de verdade. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e apesar de tudo, que papo é good.